Queridos, eu acredito muito nisso que eu estou falando. Eu acredito muito nessa palavra. Além de ser um mandamento, talvez essa seja um dos maiores desafios para nós hoje. Vivermos esse elo de relacionamento onde Deus está querendo construir para essa geração legados. A gente tem percebido e tem visto que, infelizmente, muitas coisas têm se perdido, e nós estamos ainda num tempo muito importante de voltar, trazer de volta e mudar todas as coisas. Ainda dá tempo, né? Então, além de ser um desafio, eu acredito muito que nós temos dois motivos pelo qual nós entendemos a importância de pais para essa geração. Primeiro, que pai dá identidade aos filhos. Escute bem isso. Pai, ele foi criado para dar identidade aos filhos, e também os pais, eles foram criados para dar destino à vida dos filhos. Então é importante que a gente pense nisso. Então, todas as vezes que eu penso em paternidade, a importância de paternidade, eu lembro de um texto que está lá em Tiago, que é muito importante. A Bíblia vai falar algo muito interessante em Tiago, capítulo 1, verso 27, e eu quero que você fique ligado nisso, porque talvez aqui você vai perceber coisas espirituais que vão estar ligadas com a sua vida, vão estar linkados com você, te fazendo entender coisas espirituais que Deus quer trazer e te revelar. Tiago capítulo 1, 27 diz algo muito interessante. A palavra de Deus diz algo para nós. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Perceba bem, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Eu posso perceber aqui três situações muito importantes, eu quero te dar como chaves hoje. Três situações que vão fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso. Na verdade, geralmente a gente começa o texto de cima para baixo, mas eu quero fazer ao contrário com vocês. Eu quero ler esse texto, pontuando primeiro a parte de baixo desse versículo, que diz assim, olha só o que ele está dizendo assim, olha, para que essa é a religião verdadeira, tá? Qual que é a religião verdadeira que a palavra de Deus está dizendo aí? Olha só, não se manchar com as coisas contaminadas desse mundo. A religião verdadeira, gente, é aquela que a gente está lutando, e eu tenho certeza que vocês estão lutando por isso, talvez com jejum, com oração, buscando a Deus, se desligando de coisas. O mundo, você já sabe que o mundo está pervertido, e cada vez mais vai ficar pior. Olha para mim aqui para você entender isso. O mundo vai ficar pior, gente. Eu tenho uma esperança que esse mundo vai... não vai mudar. Não vai mudar. Eu posso dizer uma coisa: você pode ser melhor nesse mundo. Há uma diferença, ok? Então nós fomos chamados para ser sal e luz sobre a terra. É por isso que nós precisamos mudar. Então eu acredito muito que nós estamos num tempo em que nós não devemos deixar que o mundo possa manchar a nossa vida, ou seja, destruir você. Então acredito que todos que estão aqui estão buscando isso. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. Eu acredito muito nisso. Agora, a outra situação, queridos, é o das viúvas. O que ele está dizendo aí? Olha, a religião que Deus quer é que as viúvas sejam amparadas. Agora, a questão entenda bem, o que uma viúva precisa para deixar de ser viúva e talvez ser amparada? Casar de novo. Alguém que é viúva, para poder ser amparada, para ser cuidada, para ter alguém, né, para estar junto com ela, ela só precisa casar.
Porque às vezes a gente pensa assim, não, a gente tem que dar suporte. Mas, gente, alguém que já teve alguém em relacionamento, eu mesmo vinha conversando com a pastora Cardene sobre isso. Não sei por que ela sempre fala que ela vai morrer primeiro do que eu. Eu digo, fazer o quê, né? Só posso dizer uma coisa, eu não vou ficar viúvo. Então, eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos pensar nessa situação. É só casar para que ela possa ser amparada, e ela vai ser cuidada, sustentada. Quantos entendem isso aqui? E a outra situação é a dos órfãos, ok? Presta bem atenção nisso. Qual que é a situação dos órfãos? Para que a religião pura e santa que Deus quer, é essa, que os órfãos sejam também amparados. Gente, então o que os órfãos precisam, já que a viúva precisa de um marido para ser amparada, o que os órfãos precisam para deixar de ser órfão? De um pai. Cara, vocês estão muito sabidos, viu? Então, o que um órfão precisa para deixar de ser órfão é de um pai. Agora, gente, incrível, o pior de tudo, sabe o que é? É ter pai presente dentro de um lar ausente. Essa é a pior coisa que existe. Sabe que é aquele pai que está ali dentro do lar, mas parece que não existe. E tem muitos filhos que estão sofrendo por causa da ausência da paternidade, de pais que ainda não assumiram a paternidade dos seus filhos. Mas agora que alguém recebe a paternidade, que você passa a ter um pai, alguém que vai cuidar de você, que vai dar herança para você. E quando eu estou falando de herança aqui, eu não estou falando de bens, muito embora seja muito importante, mas um dos maiores valores que os filhos precisam ter hoje é de cuidado, de destino. É muito interessante entender isso, porque você vai se lembrando da figura de Jesus, como Jesus se movimentava, e a manifestação dos dons de Deus na terra, através de Jesus, como o pai dava destino à vida do filho. E quando você vê Jesus fazendo curas físicas, você vai sempre ver Jesus fazendo curas físicas no meio da multidão. Mas quando ele queria curar alguém, quando ele queria tocar nas emoções de alguém, quando ele queria tocar no interior das pessoas, ele geralmente trazia para as casas. E talvez você vai se lembrar aqui de um homem chamado Zaqueu, que Jesus chegou, disse para ele: olha, hoje eu vou para a tua casa. E quando Jesus senta com Zaqueu, ele começa a tocar nas emoções de Zaqueu, e olha que coisa linda. Eu não sei, mas isso me lembra muito a importância que nós devemos dar ao discipulado, porque discipulado fala muito de sentar, direcionar, ministrar a vida das pessoas. Por isso, queridos, nós precisamos nos levantar nessa geração para sermos pais espirituais, cuidando de pessoas. Agora, qual é o primeiro lugar que você precisa cuidar como pai? É do seu lar. Hoje mesmo eu conversava com alguém, e dando oportunidade para ele testemunhar aqui na frente, de como tem sido discipulado para ele, quais são os valores que tem agregado na vida dele. E eu consegui ouvir aqui, junto com todos os que estavam, ele dizendo assim: olha, um dos valores mais importantes para mim é que eu passei a cuidar bem da minha casa. Porque quando eu cheguei na igreja, eu queria fazer, e o Senhor disse assim para mim: olha, eu não quero as suas mãos, eu quero que você mude a atitude dentro da sua casa, transforme o seu lar, viva o plano de Deus,
porque depois que você estiver vivendo isso, aí sim você vai estar pronto para o ministério. Quantas e quantas vezes nós erramos nisso? Querido, eu não sei você, mas eu posso dizer uma coisa para você. Eu quero nessa noite empurrar você, sabe, para que você possa receber diante de Deus o destino. Eu quero que você deseje isso, uma igreja que cumpre o propósito, uma igreja que tem paz espirituais, uma igreja que está estabelecendo vínculos espirituais, uma igreja que está vivendo essa verdade. Então o Pai sempre vai mostrar identidade, limites, proteção, direção para os filhos. Eu e minha esposa sentamos e conversamos muito sobre isso. Uma das coisas muito importantes é os pais aprenderem a dar direção para os seus filhos. Sabe que às vezes nós temos valores que estão trocados, porque nós às vezes queremos dar muito para os nossos filhos, queremos dar tudo de melhor. Por que nós temos hoje uma geração que não tem destino? Poucas pessoas estão vivendo o destino que eles precisariam viver na sua vida. Sabe por quê? Porque falta um pai que mostra uma identidade, que impõe limites. Hoje as pessoas não têm limite, infelizmente. A gente conversa com as pessoas e vê, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Agora os filhos, eles precisam aprender a obedecer por princípios. Nós precisamos dar princípios para os nossos filhos, para que eles possam obedecer. Esse é o alfabeto do crente, é obedecer. Esse é o princípio. A Bíblia vai nos ensinar isso. E o que é obediência? O que é obediência? Na psicologia, queridos, você tem que entender para obedecer. Ei, escute isso. Na linguagem bíblica, nós só precisamos escolher o caminho. Lembra de Adão e Eva lá no jardim do Éden? Por acaso eles não sabiam do destino que eles estavam tomando? Eles não foram enganados. Eles escolheram desobedecer e por causa disso veio consequências sobre a vida deles. As nossas gerações, elas estão sofrendo consequência por causa da desobediência. Talvez eu poderia vir nessa noite aqui trazer uma palavra muito gostosa para nós, assim, aquela palavra macia, né? Papai, você é o melhor do mundo, né? Você é o agente de mudança, você é muito legal. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus está nesses dias nos chamando para responsabilidade, e eu tenho certeza que se nós não dermos limite aos nossos filhos, nós vamos depois ter problema. Pais que estão abrindo concessões, pais que conhecem a verdade, deixando com que os seus filhos vão dominando sobre as coisas, sobre os lugares e sobre a sua casa. Meu Deus, aonde está a nossa imaturidade para permitir tais coisas? Nós vamos abrindo concessões. Hoje, adolescentes vivendo a vida de adulto. Não vou nem entrar em detalhes com vocês, mas incrível como a gente percebe claramente que é assim que acontece, por falta de ensino. É mais ou menos assim que acontece. Seu filho sobe na mesa de centro e você vai dizer para ele: olha, não suba aí que você vai se machucar. Esse é o primeiro ensino que você dá para o seu filho. Aí, o que acontece? Ele vai e sobe de novo. Aí você agora já tem que ter um posicionamento diferente, porque agora você já tem que dar um segundo ensino para ele, que é justamente aquele momento em que você deve corrigir o seu filho, porque agora ele está em
desobediência. Ele desobedeceu e precisa ser corrigido, e tem que ser urgente, porque senão, daqui a pouco você não domina mais. E se ele sobe de novo, o que seria isso? Ele subiu a primeira vez, você falou para ele não subir, porque você vai argumentar com ele, depois ele sobe, você corrige ele está em desobediência, e depois se ele subir de novo, o que seria isso? Rebeldia. E sabe o que acontece hoje? A maioria dos filhos estão vivendo em rebeldia com seus pais, porque não foram corrigidos no momento adequado, e agora os pais não dominam mais os filhos. Já viram isso? Se eu fosse você, falava assim: fala a Deus. É verdade o que eu estou falando, sabe? Queridos, eu não sei você, mas eu acredito muito, quando nós estamos debaixo da bondade de Deus, do amor do Senhor, nós precisamos observar essas coisas. O propósito dessa palavra hoje, sabe, daquilo que Deus colocou no meu coração, é muito mais do que te dar conhecimento e princípios, sabe? É muito mais do que isso, é levar você a ter uma verdade tão importante dentro do seu coração, que pode dar um posicionamento, onde você vai se posicionar e dizer não, e começar a tomar uma decisão. Eu quero gerar em você hoje uma certeza de que se você escolher o caminho, você vai ver resultados nas suas gerações. Eu quero te levar a entender isso. Olha só o que eu vou te falar aqui. Mateus capítulo 24, de 12 a 13. Olha o que diz essa palavra, gente. Isso é muito sério. Escute bem isso. Está escrito aí na palavra de Deus: a maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos se esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. O que Jesus está dizendo aí? Que o amor de muitos vai congelar. As pessoas vão começar a perder o temor, as pessoas vão ficar frias no amor. É isso que o Senhor está dizendo aí, que a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos vai se esfriar. E eu tenho visto muitas pessoas na caminhada que eu tenho andado, atendido pessoas, muitas pessoas com lutas, problemas, desânimo, medo, insegurança. A gente pega caminhão de gente assim, incrível. Aí a gente vai conversando com essas pessoas, tentando entender o que se passa na vida delas, e por que elas foram ficando assim. A gente percebe claramente que elas foram esfriando no amor, perderam o zelo, e a gente puxa a raiz para entender mais profundo isso, e a gente percebe que o problema está em paternidade. Geralmente um filho que foi desajustado ali nos relacionamentos com o pai, você vai ver graves problemas que estão vindo para gerações. Se nós não pararmos isso, nós vamos continuar nas próximas gerações trazendo as mesmas dificuldades. Quantos estão comigo aqui? Isso é muito sério. Agora eu fico pensando quantos potenciais estão estacionados. Quantas pessoas poderiam estar produzindo tanto? Estão estacionados porque essas pessoas elas foram totalmente influenciadas pelo mundo, e as coisas começaram a ficar na vida delas como se fosse algo comum. E aí muitos perderam o referencial, muitas pessoas esfriaram, esqueceram da importância de ter alguém na sua vida para ajudar. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo o que Deus
está falando conosco hoje. Eu encontro um homem que depois de passar a noite pescando, a Bíblia vai falar desse homem, Pedro. Ele passou a noite tentando pegar peixe, e aí ele se encontra no outro dia frustrado, cansado, decepcionado, mas ele se encontra com um homem chamado Jesus, e naquela noite, naquele momento ali, ele recebe uma visitação de Deus, e Deus ele vai chegar para Pedro e dizer assim: ei, eu preciso do teu barco. E quando Pedro então toma essa decisão de entregar a bênção sobre a vida dele, aí depois você vai estudar a história de Pedro, né? O cuidado de Deus sobre a vida de Pedro. Você vai ver que Pedro foi esse homem desatado, que muito embora teve tantas situações difíceis na sua vida, mas ele obedeceu o comando do Senhor, e por causa disso ele recebeu uma identidade de filho. É tanto que Deus lá, né, num ponto crucial da sua vida, diz a Pedro, né, eu darei a você as chaves do reino de Deus, pela uma declaração que Pedro fez, dizendo: tu és o filho de Deus, eu reconheço que sobre a tua vida tem autoridade, tem a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos dessa paternidade sobre nós, nós precisamos reconhecer isso. Eu não sei se você consegue entender a importância que é você viver isso. Eu, olhando para Pedro, eu olho para esse texto que está em 1 Pedro 5, 2, 4, olha que revelação que Deus traz ao nosso coração. Ele diz assim: aconselho que cuide bem do rebanho que Deus lhe deu, e faça isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procure dominar os que foram entregues ao teu cuidado, ao cuidado de vocês, mas seja um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Não temos como viver esse chamado se não vivermos o amor de Jesus. Não temos condições de viver o chamado se não for vivendo aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei se você entende, mas amar a Deus, queridos, escute isso, amar a Deus é muito fácil, porque Deus não te dá problema. Amar a Deus é muito tranquilo, sabe por quê? Porque Deus é Pai, Ele é bom, Ele é bondoso, Ele faz as coisas maravilhosas para a sua vida. Amar a Deus é muito fácil. Eu quero ver mesmo é amar as pessoas, porque pessoas decepcionam, erra, falha, critica, fala mal, dá pontapé, erra com a gente. Vocês estão entendendo isso? Eu quero saber se você está preparado para esse tempo em que Deus está nos levantando para mudarmos e gerarmos uma nova estação, sermos mensageiro da transformação. E o próprio Senhor Jesus diz: pois eu dei exemplos para que vocês façam o que eu fiz, em João 13,15. Eu quero que vocês façam isso. Jesus é o maior exemplo de amor, de cuidado, e para viver essa vida, a visão que Deus tem colocado no nosso coração, nós precisamos disso. Eu preciso que você entenda algo aqui. Olha só, eu quero te dar pelo menos algumas características do amor de Jesus, para que a gente possa encher o nosso coração de fé para esses últimos dias, para esses dias que virão. Primeira coisa que eu quero te dar, queridos, aprenda a aceitar as pessoas como elas são. Escute isso.
Aprenda a aceitar as pessoas como elas são. Geralmente a gente quer mudar as pessoas, já viu isso? A gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente imagina que deve ser. Olha para o seu irmão e faz uma cara de quem está entendendo isso. Não vai funcionar assim. Porque a gente quer mudar as pessoas. Jesus, sabe o que ele faz? Ele vai lavar os pés dos discípulos. Isso é amor. Eu imagino Jesus botando a mão no nariz, foi assim, será? Não, com muito amor e carinho ele foi lá e lavou as mãos, os pés dos discípulos, né? E estava ali gerando fé. Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus aceitou você como você é. E por que a gente não aceita as pessoas? A gente quer que as pessoas sejam como a gente que a gente cria na nossa mente que elas têm que ser. Nós precisamos entender isso. Com certeza, talvez Jesus não concorde com a maneira que as pessoas estão vivendo, mas ele aceita as pessoas. É diferente. Eu não preciso concordar com o que as pessoas estão vivendo, mas eu preciso aceitar elas. Isso faz toda a diferença. Agora, lembra da prostituta lá, que Jesus vai ter um tempo com ela, ensina princípios àquela mulher, é assim que funciona, e diz para ela, vai e corrige seus erros, ajuda ela a ir. Aqui está o ponto, você precisa concordar, você não precisa concordar com as pessoas, mas você precisa amar elas. Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa aprender a andar com as pessoas. A gente precisa crescer nisso. Eu preciso entender. Jesus ensina a gente amar até os nossos inimigos. Imagine as pessoas que estão próximas de nós. O problema é que a gente tem dificuldade para amar as pessoas próximas, porque os próximos ferem a gente com mais facilidade, e a gente não entende isso. Sabe quem são as pessoas que mais vão ferir a gente? São as pessoas que estão bem próximas, porque quando alguém que é próximo faz alguma coisa que desagrada a você, te fere, e talvez você não entenda isso. Pessoas, elas poderão ser influência, elas poderão ser inspiradoras para nós, mas elas poderão também trazer muitas lutas e dificuldades. A gente precisa aprender a ver as pessoas, olhando qualidades e também as suas dificuldades, porque a gente vai viver isso. Então, eu fico olhando para Jesus, cuidando, né, da vida do Zaqueu. Gente, imagina como Jesus olhou para o Zaqueu, disse, eu quero estar na sua casa. Isso é amor. Você sabe da história de Zaqueu? Ele era um cara muito complicado, e por causa disso, por causa do amor, Zaqueu ali na sua casa resolve fazer uma grande transformação na sua vida. Às vezes nós queremos transformar as pessoas para estar perto delas, e Deus está ensinando aqui que o grande segredo é nós amarmos as pessoas para que elas possam ser transformadas. Então vale a pena a gente investir ainda no amor, muito embora isso é muito doloroso para nós, mas é assim que funciona. Então eu preciso que você entenda isso. A segunda coisa é aprender a valorizar os outros como Jesus nos valoriza, como Jesus nos valorizou. Imagina isso, se você recebeu oportunidade um dia e foi valorizado, Jesus permitiu que você entrasse para a vida do reino de Deus, só por causa de uma decisão, sabe, você precisa entender que as outras pessoas precisam também disso. Eu fico imaginando aquela viúva que recebeu os benefícios de um grande milagre, né, que o profeta disse assim para ela, vai para a tua casa, chega lá, você manda na casa dos vizinhos, arruma vasilha, porque eu vou abençoar a sua vida. Eu fiquei só imaginando aquilo,
Fico imaginando aquela mulher com problema com os vizinhos. Aí ela manda o filho dela ir lá buscar uma vasilha na vizinha. Olha, a mamãe mandou buscar a vasilha aqui. Olha, fala para sua mãe que nós estamos meio encrencados um com o outro. Olha, para ela esquecer vasilha. Às vezes nós interrompemos os milagres na nossa vida. Sabe por quê? Porque falta em nós mais amor para com as pessoas. Às vezes nós não sabemos nem quem é o nosso vizinho da direita e da esquerda. A gente não se importa com eles. Às vezes a gente não ora por eles. Às vezes a gente nem sabe o nome deles. Porque a vida ficou tão egoísta e nós esfriamos tantos relacionamentos que a gente se perdeu. E por causa disso também a gente não gera paternidade na vida das pessoas. Aí a gente quer ser uma família perfeita. E no dia dos pais a gente ainda faz festa, né? É sério. Olha para o seu irmão, faz cara de quem está entendendo e diga para ele: a coisa está ficando séria. É isso, gente. Relacionamento é coisa importante. Terceiro, perdoe os outros como você foi perdoado. Já viram isso? Uma das lutas de quem tem mágoas é que geralmente ela não quer abrir mão. As pessoas magoadas, elas não querem abrir mão. Elas abrem até a torneira, né? Mas elas não deixam que o amor passe ali. E aí é que está o grande segredo. Porque, gente, perdão é uma arte. A gente tem que aprender a perdoar. Eu estou ficando escolado em perdoar pessoas. Sabe por quê? Porque toda hora tem um querendo me machucar, magoar a gente. Fala por trás. Eu estou descobrindo que pessoas falam mal de mim. E eu digo: rapaz, está aí que eu não sabia. Né? A gente vai descobrindo as coisas. Imagina se eu fosse ficar magoado, chateado. Estão falando mal de mim. Ei, sabe que Deus me deu graça para dizer assim: tem hora que a gente tem que aprender isso, é virar as costas. E a vida que segue, gente. Porque se você ficar tendo que pegar todos os problemas que estão, a gente não vai caminhar para lugar nenhum. Sabia? E eu aprendi aquilo que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso aqui não é fácil, gente, tá? Lucas 17, 3 a 5. Se fosse fácil, todo mundo estava de boa. A Bíblia vai dizer aí: olha, tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você, quantas vezes? 7 vezes no dia. Já imaginou o irmão pecando contra a gente 7 vezes? Gente, não é fácil, né? 7 vezes já é muito, né? Se for uma vez, a gente consegue perdoar, mas 7 vezes no dia, e cada vez ele vier e disser: me arrependo, então você deve perdoar. Até os apóstolos, que eram homens, né, melhores do que nós, talvez em fé, chegou para Jesus e disse: então tem que aumentar a nossa fé, porque esse negócio é difícil. Os apóstolos chegam para Jesus e já pedem logo misericórdia. Mas você sabe o que é, queridos? É que o amor, sabe, eu quero falar isso para você. O amor que é uma inspiração. O amor que perdoa, para mim é uma inspiração. Esse amorzinho que a gente fala: eu te amo. Esse amorzinho que a gente diz: olha, é muito legal viver com você, é muito bacana, você é uma pessoa legal. Esse amor é muito fácil da gente demonstrar ele e falar dele. Eu quero ver o amor demonstrado através de
perdão, quando alguém pisar no seu pé, quando alguém errar com você, quando alguém falhar com você, quando alguém te entristecer, fazer alguma coisa que te deixa muito mal, aí que nós vamos precisar provar que nós amamos. Então, por favor, eu quero pedir a vocês, me amem, me ajudem, né? Vamos aprender a perdoar uns aos outros, como nós fomos perdoados por Cristo. Um dia, você talvez teve muitas lutas na sua vida e você foi perdoado. Meu Deus. E por último, acredite nas pessoas como Jesus acredita em você. Escute isso. Jesus, quando Pedro errou, quando foi aquele momento ali que Pedro negou Jesus, lembra lá? Porque Pedro negou Jesus, de toda essa situação, né? Jesus faz toda essa coisa, Pedro revela, né? Todos esses milagres ali, dele andar sobre as águas, mas o Pedro cometeu um grave erro na sua vida. Ele nega Jesus, porque próprio Jesus diz para ele: olha, tu vai me negar por 3 vezes. E ao negar Jesus, sabe o que acontece, gente? Quando aquelas mulheres vão lá no sepulcro e se encontram com Jesus lá, sabe o que Jesus diz? Olha, avisa para Pedro que eu ressuscitei. O Pedro já estava de novo, né, na pescaria. Ele tinha abandonado tudo. Ele diz: eu me espelhava nele, ele era tudo para mim, e agora eu estou decepcionado porque ele morreu. Mas aí Jesus diz assim: Pedro, mesmo tu me negando, mesmo tu errando comigo, eu quero te provar que eu te amo. Uau! É assim que se demonstra amor. Nós estamos aprendendo com Jesus. Quantas pessoas já erraram com você? Pois é, elas vão continuar errando. As pessoas que já erraram com você vão continuar errando. Sabia? Eu não fico esperando mais. Não, agora não vai acontecer mais nada. Agora, quando ele manda o recado, eu fico imaginando o tamanho da cura para a vida de Pedro. Fala para Pedro, eu acredito nele. Queridos, nós precisamos disso, acreditar nas pessoas. Quantas vaciladas você cometeu esse mês? Só nesse mês que se iniciou, de agosto. Quantas vaciladas você já cometeu? Eu já cometi muitas vaciladas nesse mês. Meu Deus do céu, se eu for contar, ainda bem que tem perdão, né? Dessas coisas. Pediu perdão para Deus das vaciladas? Ele te perdoou? Pois é, ele acredita em você, que você pode dar a volta por cima, mesmo caindo, mesmo errando. É assim que funciona. Deus acredita em mim e em você.